Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, tem muita gente fazendo um trabalho bacana, especial e um trabalho que literalmente nos inspira. Eu acompanho no LinkedIn há um tempo, um bom tempo, as postagens do Eberson Terra. O Eberson é LinkedIn Top Voice, consultor de empresas. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito dele. Eberson, como vai você? Tudo bem? Uma honra ter você conosco hoje aqui. Tudo bem? A honra é total minha. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí bastante interessante, né? Vamos falar sobre alguns assuntos aí sobre gestão. Então, eu estou à disposição, à sua É, disposição. É verdade. Olha, a gente tem uma pauta muito bacana. Na nossa pauta tem liderança, mundo corporativo das pessoas versus trabalho. Uma coisa que é o ano sabático do Ederson, carreira e futuro. Mas eu quero fazer uma breve apresentação aqui do meu convidado. O Ederson, durante 12 anos, mais de 12 anos aproximadamente, foi diretor, foi colaborador de uma das maiores empresas de educação do Brasil, que é a Croton, né? Nessa empresa, implantou lá o Centro Compartilhado de Serviços, ou Centro de Serviços Compartilhado, né? E tem uma especialidade muito grande nessa área de educação, gestão de projetos. É uma honra ter você conosco. Agora, o que eu gosto mesmo, meu amigo, é quando você dá as alfinetadas na questão da liderança. Primeira pergunta para você: como está a liderança das nossas empresas no Brasil? Bom, vamos lá. É engraçado, né? Dá a impressão que é alfinetada, mas é o que eu mais recebo no inbox do LinkedIn. Obviamente, hoje eu não tenho nenhum tipo de problema de falar sobre esse assunto. As empresas, a maioria das empresas que eu trabalhei sempre fui muito bem tratado, mas eu sinto assim uma preocupação enorme com as pessoas que precisam se manter no emprego, principalmente no momento de pandemia que a gente está, e a relação com o seu líder, né? Se é que a gente pode chamar algumas pessoas de líder, né? A gente faz uma brincadeira semântica falando que na verdade é chefe, né? Chefe é diferente de líder. Mas é impressionante, assim, eu achava que a gente estava caminhando para um patamar diferente, em que as empresas realmente estariam pensando que o colaborador feliz ou está num ambiente muito bacana para se trabalhar, ele dá mais resultado. Só que, ao contrário disso, na contramão, eu recebo muita gente falando, cara, tudo que você escreve eu passo diariamente, assédio moral, enfim, uma pressão exagerada que faz com que as pessoas fiquem muito mais acuadas no ambiente de trabalho e com isso produzam menos. Olha, E a gente ainda convive muito com com essas chefes ruins, situações. infelizmente. Queria E te aí eu fazer. gosto de pegar esses exemplos obviamente, ocultando nomes, mas é isso que da onde eu tiro a receita dos posts, né? Eu confesso para você que eu dou muita risada, fico na expectativa e, acima de tudo, fico muito feliz por você tratar desses temas. Eu sempre digo o seguinte: eu também dou lá as minhas alfinetadas, dou as minhas pegadas, e eu, além do chefe tóxico, né, que a gente sempre ouve falar, a gente tem aqui no Paraná a professora Alessandra Assad, que ela fala sobre liderança tóxica. Eu brinco e cunhei um termo, e aí não é líder, é chefe, né? É chefe psicopata. As empresas têm muito dessas espécies. Agora eu quero saber de você o seguinte: eu quero mergulhar lá na tua caixa de LinkedIn Top Voice e saber o seguinte: quais são as principais reclamações das pessoas em relação às suas respectivas chefias, Everson? Bom, vamos lá. Acho que tem diversos pontos aqui para a gente colocar. Um deles, eu vou citar alguns Por os favor. principais que aparecem, né? Eu acho que um dos pontos fundamentais é que o chefe ele não cuida do liderado ou não cobra do liderado por resultado. Ainda tem muito chefe que acha que trabalho, o esforço do trabalho é medido com o tempo que você fica dentro da empresa. Então ele te cobra horário, ele não quer que você tenha, por exemplo, uma relação fora do trabalho quando você está no ambiente de trabalho. Então, muita empresa e muito chefe ruim não permite, por exemplo, que alguém atenda o telefone, que pode ser um problema familiar.
Então, ainda existe muito disso, daquela situação de, ó, quando você entra pela porta da empresa, você tem que vestir o seu crachá e esquece a sua vida familiar. A gente Muda o sabe que DNA e não é muda o assim. RG. Exato, mas não é assim. As pessoas são indivisíveis. Ela não pode virar uma chave e simplesmente esquecer o que acontece lá fora. E aí entra em outras características, que o chefe acha que o resultado ruim de um profissional pode estar ligado a um problema externo, familiar. Isso é verdade, pode acontecer, mas você não pode justificar, por exemplo, uma demissão de um funcionário em cima de um problema que aconteceu. E a gente entra em empresas e situações em que se cria a cultura do erro zero, que eu chamo. Cultura do erro zero é não ser permissivo com um erro ou com um primeiro erro. E aí tem muita gente muito profissional que acaba se anulando, ficando muito recluso com o medo de errar. Por quê? Porque ele sabe que se errar, ele vai ser mandado embora. Então, essas são características que acontecem bastante, que eu ouço muito as pessoas falarem. E olha que tem muitas empresas, a gente fala muito nas empresas estrangeiras, né? E as empresas estrangeiras são um exemplo para isso. Você falando, eu lembrei da frase do Mark Zuckerberg, que diz assim, que lá ele diz assim, erre rápido, quebre rápido, mas acerte rápido, né? Essa permissão ao erro cria o que o Domenico Di Masi chama de ambiente criativogênio dentro das companhias, né? Que é um ambiente de criatividade, um ambiente muito especial e de resultados, né, Eberson? Então, não existe inovação sem erro, né? Esse é o ponto fundamental. Obviamente, a gente precisa ter lugar certo para testar e, às vezes, errar mais de uma vez. Agora, no contexto de um trabalho, de um profissional que sempre teve a sua performance muito alta, eventualmente ele pode ter um problema que faça a performance dele cair momentaneamente e voltar para um patamar ideal. Só que as empresas, acabam tirando a liberdade dos seus colaboradores, não permite que ele erre e, por consequência, a própria empresa perde a oportunidade de inovar ou de entender que num processo criativo você pode nascer uma disrupção que faça com que a empresa cresça ainda mais. Né? Você tocou numa coisa super importante, né? Essa capacidade que as empresas precisam ter e têm, né? De reinvenção em meio a um momento de crise, e a palavra-chave é essa mesmo, né? Primeiro, inovação, né? Ou inovação radical de um produto novo que nós estamos tão carentes, ou inovação incremental de produto. E nesse momento a palavra-chave é reinvenção, né, Eberson? Exato. E aí as empresas que não inovam correm o risco de morrer rapidamente, óbvio que nesse cenário que todo mundo está se reinventando, quem ficar para trás corre o risco de morrer, só que a visão ainda está muito ligada a essa questão de chefia e liderança. Então o chefe, ele acha que a razão está com ele, só ele sabe, ou ele acha que sempre funcionou assim, vai funcionar daqui para frente, e ele anula a própria equipe, anula a diversidade de ideias. E um ponto importante também na diversidade, que eu gosto muito de falar também sobre a diversidade entre pessoas, colaboradores com idades diferentes. Então, os jovens, obviamente, têm uma visão muito mais de consumo, muito mais ligada à tecnologia. Mas, às vezes, a gente não pode esquecer do consumo, por exemplo, de pessoas. A empresa precisa estar preparada para vender também para pessoas que não estão tão habituadas à tecnologia. E essa dicotomia, essa diversidade de ideias é muito importante para a empresa saber inovar, mas mantendo, de alguma forma, uma característica para que atenda a todos os públicos, né? Por isso que o líder tem que ter uma inteligência, uma sabedoria, né, acima da média. Para quê? Eu ouvi uma vez uma analogia que eu achei sensacional. Parece a conserva que a nossa mãe faz ou fazia, a nossa mãe, a nossa avó, né? Vamos lá, vamos fazer uma conserva de pepino, e o que acontece? Se colocar só pepino e água, esse negócio vai apodrecer, vai ficar aquele cheiro ruim. Agora, se você colocar pepino,
água, sal, vinagre, 2 ou 3 grãos de pimenta, um pedacinho de louro, um pedacinho de um outro tempero, fazer o processo correto, você vai ter uma conserva maravilhosa. E isso que falta, às vezes, para as nossas lideranças, né? Quer dizer, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sai descendo norma, baixando regra, e a empresa acaba padecendo por conta dessa ignorância. Quero saber de você o seguinte, pela tua experiência, né? Mais de 12 anos numa grande corporação, consultor de grandes empresas, fazendo um trabalho maravilhoso. Depois eu quero que você faça o comercial da sua consultoria aqui também, né? Quais são os skills, quais são as características de um líder diferenciado, Eberson? Eu acho que primeiro é voltar e pensar e ter o foco em resultado. Não fazer microgerenciamento, que é esse ponto que a gente falou anteriormente, né? Ele não precisa ficar a cada 5 minutos incomodando um colaborador para saber, e aí, como tá? Eu ouço demais isso também, das pessoas reclamando que o chefe fica no cangote, né? O que você está fazendo? Cara, não é assim. Gerir pessoas é dar liberdade para que elas produzam e você cobre resultados depois. Essa, para mim, é a característica fundamental. E o líder, para mim, ele não tem que ser egoísta. Ele tem um papel principal de tirar pedras do caminho da equipe e não colocar mais pedra no caminho, né? E aí é engraçado, porque o líder que pensa dessa forma, que ele é um facilitador para que a equipe progrida e faça o resultado acontecer, esse tipo de líder ele não é egoísta. Ele prefere que o time, por exemplo, receba os louros do sucesso e não junto ele. Com ele, né? Você falando, eu recordo de uma situação. Eu era gerente de uma empresa no norte do Paraná e todo sábado eu ia na empresa. E um dia uma das colaboradoras, e eu dava essa liberdade, ela veio para mim e falou: você não acredita no que a gente faz, no nosso trabalho? Porque todo sábado, ao invés de você ficar descansando, você vem para cá. Depois daquele sábado, eu passei a ter todos os outros sábados da minha vida, porque eu entendi que aquilo foi uma puxada de responsabilidade que ela deu e disse assim: deixa comigo, eu resolvo os teus problemas no sábado. E claro que no meu papel, né, essa é a visão que a gente precisa ter de liderança estratégica, não de liderança tarefeira, né? Muitas vezes a empresa tem aquele líder que é tarefeiro, que quer voltar a fazer a tarefa. Não, a empresa não quer do líder tarefa, braço, ela quer cérebro, né? Exato. Aí você me fez lembrar um ponto importante, que muita empresa não sabe valorizar o bom técnico. E aí acaba dando a possibilidade, o único jeito, né, dentro daquele encaixe padronizado de cargos e salários, para eu poder agradar alguém que é tecnicamente bom, eu coloco ele numa posição de liderança, né? E aí ele não tem os skills de liderança, ele deixa de fazer o que ele é bom para você ganhar um líder mediano ou ruim. Não só por falta de skill, mas porque ele não quer, talvez, né? Ele gosta da operação, né? Sensacional a tua abordagem, né? A nossa conversa de hoje é com Eberson Terra, LinkedIn Top Voice, consultor de empresas, executivo com vasta experiência, né? E você falando assim, eu recordo também que eu acho que essa é a diferença, né, de consultores que já passaram por posições executivas do que aquele consultor, nada contra, tá tudo certo, né, mas daquele consultor que não tem a vivência, né? Às vezes a empresa não ganha um grande líder e perde um grande colaborador que era um grande resolvedor de problema. Por quê? Porque para dar aumento para um bom profissional, ela teve que promover esse cara a gerente. E eu sou um cara que confessa, tá? Eu já fiz isso também na minha carreira. Perdi um grande profissional e a empresa teve que demitir poucos meses depois uma pessoa que não tinha mindset, que não tinha condição, nem ética e nem moral para assumir um cargo de liderança. Por quê? Porque um cargo de liderança exige uma série de outras responsabilidades. Eberson, muito obrigado pela tua conversa, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Pessoal que quiser fazer contato contigo e te acompanhar, por favor.
Bom, eu estou no LinkedIn, então é só procurar lá Eberson Terra, e também no Instagram, então @Eberson Terra no Instagram, eu publico coisas um pouco diferentes do que o do LinkedIn, né? Eu publico outras questões, por exemplo, mais vinculadas ao período sabático, a viagens e tudo mais, mas eu acho que é uma composição bacana ali, né? Um pouco da vida pessoal e o profissional mais tá lá no LinkedIn. Sensacional. Olha, um abraço para você, muito obrigado pela nossa conversa e a gente volta. A gente vai trazer Obrigado. todos esses temas aí da nossa conversa com o Eberson Terra. Olá, como vai você? E aí, acompanhou a nossa primeira conversa com Eberson Terra? Gostou? Comentou? Compartilhou? Eu brinquei com ele, eu falei, olha, eu gosto das cutucadas que você dá na questão dos líderes das empresas. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa de pessoas que tenham coragem de falar algumas verdades. No LinkedIn, tem vários colegas que sempre dão algumas alfinetadas. Tem muita gente que está no sofá de casa dizendo o seguinte, caramba, ele falou o que eu gostaria de ter falado para o meu chefe. É isso ou não, Eberson? Exatamente, acontece demais. Recebo muito feedback falando, parece que você estava aqui do meu lado quando você escreveu isso. Legal, jovem executivo, apenas 37 anos, com passagem por grandes companhias, trabalhos especiais, como no grupo Croton, né, com a criação do serviço do Centro Compartilhado de Serviços, nesse momento LinkedIn Top Voice, ser consultor de empresas e aí na felicidade de um ano sabático. Aliás, o ano sabático dele vai ser motivo de uma das nossas conversas aqui também, suas viagens e tudo mais. Agora, quero que você explane, fale para a gente nesse bate-papo de agora, e a gente separou a seguinte temática: mundo corporativo, pessoas versus trabalho. Qual que é o cenário que nós temos hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que o mundo corporativo ele está sofrendo bastante agora com a questão da pandemia. Então, é um cenário que ninguém conhece, né? Tá todo mundo querendo se reinventar. E eu acho que quando a gente olha a característica do profissional de antigamente, quando a gente pega profissionais um pouco mais antigos, eu também tive a minha concepção de carreira vinda do meu pai, obviamente, algumas características como você vai estudar, vai fazer a sua faculdade e você vai talvez trabalhar 30 anos no mesmo local. Isso era uma característica do passado. Hoje é impossível a gente pensar que vai ter profissionais que vão encarar o mundo do trabalho na mesma empresa, fazendo às vezes a mesma atividade, atuando na mesma profissão. A gente tem a possibilidade, com o avanço da medicina, por exemplo, a gente ganhou mais tempo de vida. Tempo bom de vida. Então, não existe mais, por exemplo, o conceito de aposentadoria. Depois de, sei lá, 30 anos, vou me aposentar e vou morrer lentamente assistindo televisão sentado na sala de casa. Esse conceito ele foi destruído, né, por conta dessa vontade de continuar produzindo. E é engraçado porque a gente também não precisa estar amarrado a ter uma única profissão o resto da vida, né? A gente vai mudar de emprego, vai mudar de profissão várias vezes, né? Aquilo que era abominável, exato, que a gente dizia assim, seu fulano, vizinho aqui de casa, foi demitido, deve ter sido pego roubando, ou devia ser um cara que não trabalhava. Calma, minha gente, para que não é tudo isso. Agora, eu vou te dar uma cutucada, né? Já que você gosta de cutucar. Como que você vê o papel dos RHs e dos headhunters? Eles têm, a meu ver, um discurso bacaninha, legal, modernoso e maravilhoso, mas na prática eles querem mais do mesmo. Você concorda comigo ou não? Eu concordo. Assim, eu nunca fui da área de RH, mas eu já contratei mais de 1.000 pessoas e demiti também, infelizmente, mais do que 1.000 pessoas. A minha equipe, no auge da minha equipe do Centro de Serviços Compartilhados, eu tive mais de 500 pessoas diretas e 2.500 indiretas. Então, o RH tem que ser parceiro de qualquer líder para ajudar, obviamente, a encontrar talentos e tudo mais. Mas o que eu vejo também no RH, que eu acho que é um ponto importante, é que muitas empresas ligam as metas do RH a cumprir prazos de recolocação.
não E aí tanto você a vira parte uma maquininha lá de ver papelada, rever currículo e tudo mais, né? Esses dias eu falei e fazer com... uma entrevista muito mecânica, Uhum. sem se importar muito com quem está na sua frente. Esses dias Por eu quê? Porque a falei... meta é, né, recolocar, é algo muito mecânico para uma área que deveria ser muito humana, que o nome já fala. E eu acho o seguinte, que o RH tem que assumir o papel estratégico, né? E vira e mexe alguns amigos meus, executivos, dizem assim, ah, você fala demais, você cutuca demais e os headhunters vão ficar te olhando e não vão te chamar, e o pessoal de RH da mesma forma. Eu vou ser franco, direto e reto. Eu gosto das áreas, respeito as áreas, mas algumas coisas eu acho que a gente tem que falar para que a gente cresça, né? Eu falei um dia para um amigo que eles procuram a Madre Teresa de Calcutá com o visual, a imagem da Gisele Bündchen, tá? Ou procuram aquela mosca branca com bundinha de vagalume com uma luz azul intermitente. Às vezes isso não é possível, é difícil, né? Porque às vezes quando o candidato oferta uma característica, eles dizem assim, não, mas a gente quer que fale Esperanto, né? E assim por diante. Mas eu não vou te apertar mais. Quero que você fale para mim assim, como que você tem sentido a força de trabalho brasileira? A gente tem se espertado, por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente cutuca os líderes, os RHs, tem muita gente que eu digo assim, meu, TBC, né? Põe a coisa para rodar, porque o mundo corre e as coisas têm que acontecer, e a empresa precisa de resultado. Assim, já saiu muita pesquisa, eu acho que a mais recente é do ano passado, falando sobre o grau de produtividade do brasileiro em relação a outras culturas, né? Eu acho que é fundamental a gente olhar também por esse prisma de que o brasileiro produz menos. Só que tem tanta coisa que justifica talvez esse número, né? A educação, eu acho que é a base de tudo isso. Então, a gente não ter uma boa educação desde o início, né? Desde a educação básica, acaba formando talvez profissionais que não estejam tão preparados assim para entregar resultados de alta performance como em outros países. Esse é um ponto fundamental. Comprometimento, né? Eu sinto isso. Aí tem algumas questões que a gente pode entrar também, que eu acho que são características um pouco mais comportamentais. Eu não vou falar que é cultural, porque eu acho que a gente tem pessoas com várias características diferentes, mas tem um ponto também nessa parte comportamental de que as relações, talvez, no Brasil, se liguem muito a essa questão pessoal. E aí a gente talvez se frustra quando entra uma empresa com uma outra cultura, uma cultura americana, europeia, japonesa, em que dá a impressão que eles são muito secos, né? Os líderes são muito secos. Não, ele só quer saber sobre o resultado, ele quer objetivar a conversa. E a gente tem, talvez, algumas características comportamentais de tentar, no diálogo, trazer pontos pessoais. É uma característica nossa. Eu não sei se isso atrapalha efetivamente a produtividade. Isso pode até ser um ganho, né, de produtividade. Você falando sobre porque isso... cria a equipe coesa e por aí vai. Claro que cada empresa tem uma situação, acho que isso vale a gente deixar claro, mas você falando, eu penso na seguinte perspectiva, né? A gente está acostumado àquela questão do tapinha nas costas, do agrado, do elogio, do jeito do líder brasileiro empurrar o seu time, né? Que é parecido com a história do time de futebol, né? Agora, as pessoas precisam lembrar que quando elas vão para dentro de uma organização, elas têm o que a gente chama de contrato de trabalho. Então, tenho convivido muito, né, com o Top de Gestão, com o Futuro Inove, acompanhando o universo das startups, do empreendedorismo, e o que eu sinto, né? Eles têm lá os chamados entregáveis. Então, você pode jogar pebolim, você pode levar o teu dog para a empresa, você pode ir para o puff, para a rede, desde que você tenha definitivamente cumprido lá as suas tarefas, os teus combinados e os teus tratos, né?
Nossa conversa de hoje é com o Eberson Terra, consultor de empresa, LinkedIn Top Voice, conversa muito boa, e a gente falando sobre mundo corporativo, pessoas versus trabalho. Eberson, por favor, suas considerações finais nesse episódio. Não, eu quero primeiro agradecer novamente o convite para a gente bater esse papo. Na verdade, uma série, né, de papos que a gente está tendo aqui sobre assuntos diversos. E dizer que eu estou à disposição, eu uso sempre o LinkedIn e o Instagram. Quem quiser conhecer um pouco dos posts, eu falo muito sobre o mercado de trabalho, sobre o mundo corporativo, as mazelas, principalmente do mundo corporativo, para ajudar as pessoas a saberem como lidar, né? Porque, sem dúvida nenhuma, toda empresa ela tem política no bom sentido, de negociação, e as pessoas precisam compreender como assimilar o seu contexto, o seu ambiente, para ter um ambiente minimamente saudável de trabalho. As pessoas precisam compreender como gira o mundo corporativo. Então, eu falo bastante disso, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram também falo um pouco sobre isso. Então, quem quiser, fica aqui o convite para me acompanhar. Legal, muito bom, Eberson Terra, muito obrigado pelo seu bate-papo. Olha, o Eberson trouxe para a gente, além dos seus estudos, além das suas análises, dos seus laboratórios, mais de 15 anos de experiência aí no mercado corporativo, empresarial, para dividir com a gente, para que a gente aprenda junto, porque aprender e compartilhar é o nosso lema aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Minha gente, e aí? Tem acompanhado as nossas conversas com o Eberson Terra? Hoje a gente tem mais um capítulo super interessante. Olha só, nosso tema de hoje é carreira e o futuro. Eu até fiz, Eberson, já te apresento, uma listinha aqui dizendo o seguinte: compras viraram online, escritório home office, né? Entregas delivery, culto e missa online, pasmem, né? Oração no drive-thru, esses dias eu vi, aula virtual, show de música MPB ou sofrência na live, né? Muita coisa nova nesse mundo que nós estamos acompanhando. E nesse momento de pandemia, o que a gente tem visto e ouvido? A gente avançou em 3 meses o que não cresceu nos últimos 5. Seja muito bem-vindo, Eberson Terra. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite de estar aqui batendo esse papo contigo. Mais um assunto aí para a gente debater. Carreira e futuro. Agora me conta o seguinte: como que você se sente nesse mundo que eu anotei aqui no meu PowerPoint manual de caneta Bic? Não, eu acho que você já deu o preâmbulo fundamental, que é saber que o ambiente está mudando, né? O ambiente exterior está mudando. Então, a gente, enquanto inserido nesse ambiente, a gente também precisa passar por algumas transformações, né? É engraçado porque você falou sobre a gente antecipar, talvez, um monte de questões tecnológicas. Obviamente, a gente usa a tecnologia como viabilizador, né? Ela não a chegada, ela é aquilo que ajuda a gente a pavimentar a estrada. E a gente avançou nisso. Antes da pandemia, eu falava bastante no LinkedIn sobre esse assunto, que para mim, transformação digital na maioria das empresas era balela, porque dava a impressão que todo mundo estava fazendo marketing como se estivesse fazendo transformação digital e gastou grana, investiu em marketing para dizer estamos passando por um processo de transformação digital. Veio a pandemia e talvez os fantasmas do passado começaram a aparecer de verdade, né? Começaram a abrir aí a caixa preta e ver que ninguém fez nada, né? E o detalhe é o seguinte, né? Eu brinco, né, que o pessoal fazia para aparecer na capa de revista com aquela pose, mas lá dentro do escritório a coisa estava no perereco. E aí, de orçamento para orçamento, as pessoas dizendo o seguinte: vamos realizar resultado ou vamos fazer bônus, né? O pessoal da direção, e não colocando a mão literalmente na massa. Agora, em 3 meses, né, no momento de pandemia, o pessoal teve que literalmente correr, né? O pessoal tem falado muito sobre esse chamado novo normal, e eu tenho feito aí nas minhas aulas, palestras, consultoria, mentorias, uma seguinte provocação.
não importa o nome que a gente dê. Não vamos entrar na loucura, né, que todo mundo está aí, dessa discussão insana aí de todos os assuntos, da polarização. A questão é a seguinte: o que nós vamos fazer com esse novo normal? E numa das palestras que eu fiz, Eberson, eu lancei uma provocação, né? A gente fala muito em empresa, indústria 4.0, e eu falei assim: a gente está rumo ao mundo 6.0. Todo mundo queria saber o que era esse mundo 6.0. Eu falei: esse mundo está nas nossas mãos definitivamente para que a gente crie. Por quê? Nós estamos hoje aqui e não sabemos definitivamente, por conta das contingências de saúde e da contingência econômica, o que será o nosso futuro. Como que você enxerga, né, a partir dos teus estudos, das análises, conversas com executivos, essa nova caminhada nossa? Eu vou inverter, né? A gente começou falando muito sobre o movimento das empresas se adaptando, mas eu acho que a gente também tem que pensar no profissional, né? A gente, enquanto profissional, também se adaptar a esse meio. Eu acho que a relação de trabalho ela vai mudar, ela vai ficar muito menos... a gente vai ter um contexto em que a visão de empresa e empregado vai ser mais volátil. Ou seja, eu não vou ter um contrato de trabalho que me permita, talvez, trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia na mesma companhia e por um longo tempo, sem um contrato sem prazo de validade. O contexto agora é a gente garantir que viva as metas conforme elas vão acontecendo. Então, a carreira das pessoas também tende a mudar um pouco. Eu estou sentindo bastante isso. Eu estou estudando porque eu estou escrevendo um livro sobre carreira, vai sair... não sei se vai sair esse ano, talvez no começo do ano que vem, pela Alta Books. Um livro vai chamar, a princípio, Carreiras Exponenciais, que eu trato justamente esse momento de carreira. Obrigado. É justamente esse momento de mudança do foco da carreira, que muitos falam assim: eu sou anti-carreira. Por quê? Porque carreira remete a você caminhar um trilho só, um caminho só. E, na verdade, carreiras exponenciais é porque você vai ter tudo ao mesmo tempo. E talvez você trabalhe para 3, 4 empresas ao mesmo tempo. Sensacional. Né? Então, eu acho que o contexto ele vai mudar bastante para a vida das pessoas, dos profissionais, e a empresa talvez não queira mais ter um contrato de trabalho tradicional da maneira que a gente tem hoje. Bacana. Eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque a minha carreira definitivamente é nessa linha, né? Eu brinco que eu saí de boia fria, cheguei a diretor de empresas, e quando eu estava no ápice do jornalismo, como diretor de conteúdo de algumas empresas, eu fiz a opção de mudar para recursos humanos, depois para marketing, hoje virando um produtor de conteúdo, consultor, né? E esse Y, né, principalmente para quem tem um mindset de transformação, ele é extremamente saudável, né? Que é a provocação que eu faço. Eu brinco que eu sou um cara do século XX, vivendo no 21 e tentando desbravar ou desbravando esse 21, porque ele é cheio de novidades, né? Fala para nós, por favor, quais são os skills desse talento do futuro? Acho que muita gente, inclusive eu acho que já está até banalizado um pouco, mas é super relevante falar sobre as soft skills, né? Sim. A gente falava em outro bate-papo sobre essa característica de carreira que a gente tinha, que veio dos nossos pais, e a gente se formava, tinha uma única profissão até o resto da vida, e que isso vai se transformar, obviamente, mas a gente era muito condicionado a viver uma vida técnica. E ninguém faz um projeto multidisciplinar só com as suas virtudes técnicas. Você precisa ter minimamente skills de comunicação, de liderança, que a gente costuma hoje chamar de soft skills. Para mim, o profissional do futuro ele precisa aliar a técnica a essa parte emocional, esse conjunto de habilidades socioemocionais, sem dúvida nenhuma, porque ninguém trabalha sozinho, todo mundo vai ter que vender o seu peixe, como eu falei agora há 2 minutos atrás,
Se você vai ter que trabalhar para diversas empresas ao mesmo tempo e a sua vida não vai ser mais linear, ela vai ser plural, né? A sua carreira vai ser plural, você vai virar também um consultor da sua própria marca. Não tem como fugir disso. Então, as pessoas antes eram assim, eu entrava e desenvolvia o meu trabalho na minha mesinha das 8 às 18, acabou. E vou Ninguém embora. mais trabalha sozinho. Algumas profissões ainda têm talvez essa característica, mas em algum ponto da jornada você vai precisar conversar com alguém, minimamente. Que legal, né? Você falando aí das soft skills, eu lembrei o seguinte, eu estou desenvolvendo um trabalho com um amigo meu, Marcelo Siqueira, que é um programa de mentoria de talentos, né? E cada um tem um jeito de trabalhar e tal. Você já percebeu que eu gosto de escrever, né? Uhum. E aí eu vou escrevendo. Eu criei um esqueminha aqui das soft skills e você falando, né? Eu olhei aqui que várias delas estão aqui. Então, primeiro eu queria lembrar de alguns amigos nossos, do Marcelo Nóbrega, do Diego Godoy, que é um grande headhunter, e do Adeildo Nascimento, 3 executivos tops de empresa que estão aí no LinkedIn, e recente conversando com eles, e eles foram unânimes em relação a uma das características de soft skill do profissional do futuro. E eles falaram sobre humildade. E o Diego Godoy acrescentou mais 2, né? Ele colocou, por conta desse momento, coragem e agilidade, né? E no meu circuitozinho aqui, se você me permite eu dar um giro nele, né? Eu coloquei, além das que você já falou, eu coloquei empatia, gestão do tempo, network, solidariedade e compaixão, que são virtudes, adaptabilidade, gratidão, criatividade e, como você bem trouxe para a gente, colaboração e trabalho em equipe. Eberson Terra, que conversa maravilhosa, eu te agradeço muito e de coração pela sua contribuição. Valeu, obrigadão pelo convite. Gente, um abraço para vocês e até o próximo episódio. E aí? Sabático, o que é isso? Eberson Terra, conta para nós o que é um sabático. Não tive coragem e nem condições ainda de fazer o sabático da minha vida. Quero saber como está sendo o seu ano sabático. Tudo bem, meu caro? Tudo jóia? Obrigado pelo convite aqui para a gente estender esse bate-papo aqui. A gente teve vários outros anteriores e agora a gente vai focar nesse período tão importante para a carreira de qualquer profissional. É engraçado, né? Eu acho que eu vivi durante muitos anos a vida corporativa e eu senti que eu estava um pouco desconectado com a minha vida pessoal, né? Isso acontece muito, a gente se dedica no começo da carreira e foca boa parte da nossa energia, do nosso tempo para construir uma carreira e a gente acaba chegando no momento que você está em desequilíbrio com a sua vida pessoal, com a sua própria, o seu próprio sentimento, né, em relação a por que eu estou fazendo isso, né? Eu acho que o Cortella fala muito bem em um dos livros dele sobre a gente faz isso para quê? Por que fazemos o que fazemos? É o nome do livro. Inclusive, quando eu li esse livro, eu já estava num período de pensar, de planejar a saída para o sabático. Algumas fichas foram caindo, né? É importante eu vou começar do começo falando o que é o sabático, para depois eu entrar na minha experiência propriamente dita, né? O período sabático nasceu, uma expressão que nasceu lá, uma expressão hebraica que nasceu há milhares de anos atrás, em que a gente precisava dar a cada 7 anos um tempo de 1 ano para a terra descansar. Então, as pessoas, os homens agricultores daquela época, trabalhavam em cima da terra e precisava ter um período para que a terra descansasse, para que depois a gente voltasse a fazer o plantio e a colheita. E esse era o período que eles consideravam também um período de descanso físico, né? Então, o período sabático era 1 ano, por essa característica do descanso da terra, desde daquele tempo, né? Mas também era um período de descanso da pessoa, do lavoro, né? No plantio e na colheita. Entendi. E a gente trouxe esse conceito para a vida corporativa também. Muita gente trouxe de volta esse conceito de período sabático no momento que a gente vive hoje,
que é todo mundo trabalhando, obviamente, cada um na sua empresa, enfim, ou sendo empresário, e a gente ressignificou esse sentido do período sabático em reflexão para você ter uma vida mais equilibrada. E eu pensei, durante muitos anos na minha vida lá como executivo, eu percebi que eu estava em desequilíbrio. Uhum. E Agora, eu não conseguia mais resolver esse problema sem ter um período de autorreflexão. Por isso que eu decidi, por exemplo, sair para um período sabático. como que você e quem te ajudou a tomar essa decisão a respeito do teu sabático? Bom, primeiro a minha esposa, né? A gente planejou juntos, a gente tinha um sonho em comum que era morar fora do país, né? Então a gente juntou também essa vontade de passar um tempo fora, de estudar, de conhecer outras culturas, a um momento que eu estava vivendo realmente desequilíbrio, né? O desequilíbrio entre trabalhar demais, ter um estresse psicológico que já estava atingindo inclusive a minha parte física. Entendi. E eu não conseguia me resolver dentro da minha rotina tradicional como diretor de uma empresa. Eu quero primeiro te parabenizar, né? Só para situar, né? O Eberson Terra tem apenas 37 anos, é consultor de empresa hoje, LinkedIn Top Voicer, e por mais de 12 anos assumiu cargos desafiadores, grandes projetos em grandes empresas, foi diretor da Croton e lá implantou o Centro de Serviços Compartilhados. Ou seja, com uma idade muito tenra, literalmente, né? Você assumiu grandes desafios e teve que fazer grandes entregas. E, naturalmente, que o esqueleto, o corpo, sofre com isso. E bacana também quando você traz esse acordo, né, de governança, de carreira e de família junto com a sua esposa. Exato, foi fundamental. A gente planejou durante 4 anos, então eu não fiz uma besteira de chutar o balde. Muita gente remete a período sabático ou sair do emprego como chutar o balde. Não é assim que as coisas funcionam. Todo mundo tem responsabilidade, principalmente financeira, ou porque ajuda familiar, ou porque precisa manter o próprio conforto. Então, a gente planejou durante 4 anos. Agora, um ponto fundamental que eu tive um estalo para tomar essa decisão, né? Para começar o planejamento, que foi a morte de uma colaboradora, uma amiga minha, que me ensinou tudo que eu sei quando eu entrei na Croton. Eu acabei virando chefe dela, então é uma relação que era de par, e depois que eu acabei sendo líder dela. E ela veio a falecer com 42 anos. Eu falei, e ela era muito dedicada ao trabalho e também tinha essas questões de falta de equilíbrio com a sua vida pessoal. E eu falei assim, cara, eu não quero morrer com 42. A gente refaz as perguntas, né? Será que eu quero isso para a minha vida? E a resposta geralmente é não. E há quanto tempo você está nesse período sabático? Como você está se sentindo? Né? E o que você tem feito? Conta para nós, por favor. Bom, vamos lá. Eu decidi isso em 2014, a gente fez esse planejamento e eu só fui sair em 2018. Em fevereiro de 2018 eu deixei a Croton de uma forma muito franca, muito bacana, porque eu tenho uma relação muito legal com as pessoas de lá. Foi consensual essa saída, né? O pessoal sabia dessa minha vontade e desde então a gente foi para a Europa, ficou um tempo na Europa. E no começo de 2019 eu voltei e montei a minha consultoria. Só que o trabalho de autorreflexão, ele tem que ser diário. E para mim, na verdade, foi um período que não é simplesmente uma extensão de férias, um descanso prolongado do corpo ou da mente. Realmente mudar o mindset. E para isso você precisa refletir todos os dias. E eu não estava tendo esse tempo. Então o período sabático veio para isso. Então, eu me considero ainda em período sabático. Eu faço as minhas consultorias, as minhas mentorias profissionais também, escrevo no LinkedIn, mas talvez eu ainda esteja em período sabático. Legal, mas daqui a pouco está na hora de voltar, hein, meu? Você só tem 37 anos, tem uma carreira maravilhosa, brilhante. Agora, antes de fazer a minha última pergunta para você, essa experiência sua nesse momento de consultor, porque o trabalho de consultor, eu tenho dito o seguinte, ou você ou tem uma grande empresa, ou você é eu-presa, né? E no eu-presa você tem que ter
tem que pensar no projeto, tem que pensar no produto, tem que ir atrás do cliente, tem que atender o telefone, tem que cobrar, enfim, você acaba tendo aí uma série de outras atividades. Como que está isso? Eu sou eu preso. Eu também, Então, eu também. exato. Essa dor eu também tenho. Olha aí, ó, 7 e pouco da noite a gente conversando. E tem vezes que às vezes eu vou até mais tarde. Isso está errado, né? Esse é o ponto fundamental. O jeito em que eu trabalho as consultorias e as mentorias, obviamente, eu preciso me dedicar ao cliente, mas eu também tenho a minha vida pessoal. Então, eu consegui, por meio da consultoria, diluir melhor as minhas horas de trabalho, coisa que eu não conseguia antes, mas é por uma deficiência que eu tinha. Então, eu tive que, de novo, a autorreflexão me ajudou a ter esse equilíbrio de volta, né? Mas, assim, eu acho que é super natural você atender o telefone, você fechar a proposta, você executar o serviço. É a vida de um consultor. É bacana porque te dá mais liberdade, talvez, de produzir mais no sábado e domingo. Às vezes, na segunda, você quer fazer o que você faria no domingo, Pois de é, descansar. é isso aí que eu ia te perguntar. É uma liberdade bacana. É isso que eu queria te perguntar. O que você tem feito de diferente nesse período sabático que você não fazia anteriormente? Eu estou tendo um pouco mais de organização do meu tempo para eu olhar mais, por exemplo, para a minha saúde, não só do tempo de ir para a consulta médica ou fazer check-up, mas também de fazer exercício físico diariamente. Eu não fazia isso por muito tempo, justamente porque, né, toma-se uma proporção em que você perde essa relação com o tempo, né? De dedicação e por aí vai, e você tira um pouco da rotina mínima que você deveria ter para cuidar da saúde. Que Isso foi bacana. fundamental. Então, eu consegui me restabelecer em relação a isso. Que legal, que legal. Eu não estou em sabático, mas eu estou corajosamente há 2 meses fazendo exercícios físicos aí, e isso está me deixando super animado e super feliz. Também estou organizando as minhas leituras, talvez até por conta aí da quarentena, né? Mas é um Outro tempo, ponto. a vida toda nossa é uma vida de aprendizado. Everson, parabéns aí pela tua decisão, pela tua escolha. Não tenho dúvidas que isso vai te trazer uma energia nova, redobrada, mais conhecimento, mais informação, para que você pare de novo daqui a pouco e decida o próximo caminho. E essa é a pergunta. Qual é o próximo caminho? 37, daqui a pouco você está com 40, tem outros caminhos, né? Até porque no início da nossa conversa você falou de que o início sabático era uma parada a cada 7 anos para descanso da Terra. Então, sabe o que é engraçado? É que eu vivi tanto em cima de planejamento que eu me permiti não ter planejamento. Boa. Então, assim, eu não sei, não estou muito preocupado. Qual é o próximo passo? Obviamente, você continua tendo sonhos e ambições, mas eu não estou tão preocupado com esse planejamento ferrenho que a gente fica tão ali olhando, será que vou chegar nesse patamar para ir para o próximo? Como que vai ser o próximo projeto? Então, eu me permiti ter essa liberdade também de... eu acho que esse foi um grande aprendizado do sabático também, né? Mas, sem dúvida nenhuma, projeto não vai faltar, espero, e fazer aquilo que me dá prazer. Eu tinha muito prazer em trabalhar na Croton porque eu acredito muito no valor da educação. É muito bacana se trabalhar com educação em qualquer empresa de educação, porque tem um sentido e um propósito muito interessante. Então, seguir com projetos na área de educação. Eu já estou envolvido em projetos de educação, de consultoria na área de educação. Então, eu não me vejo fora desse ambiente, né? Inclusive, eu sou analista de sistemas, mas eu estou me formando em pedagogia. Bacana! São coisas naturais, né? A paixão natural que acontece quando você conhece um setor tão nobre como é saúde, como é também educação. Área de educação. É uma área né? que eu não quero sair de perto, né? Tá sempre rodeando. Eu falo que educação é um sacerdócio e eu já dei aula em graduação nas áreas de comunicação, jornalismo, que é a minha formação original, e foi uma honra. E eu vou te falar uma coisa, eu faço isso
mas nas pós-graduações há quase 10 anos. Na graduação, eu não ministro mais aula nas graduações, mas há 15 anos eu dei aula nas graduações. E eu levei muito tempo para assimilar o pessoal me chamando de professor, porque eu acho que a responsabilidade de um mestre, a responsabilidade de um professor, efetivamente ela é muito grande, né? Tanto é verdade que consta que no Japão, além do imperador, a única pessoa que as pessoas reverenciam é o mestre, é o professor, né? Pena que no Brasil a gente não tem essa valorização dos professores como em outros países, né? Minha conversa de hoje foi com Eberson Terra, LinkedIn Top Voice, consultor de empresas e uma figura sensacional. Acompanhem o Eberson no Instagram, no LinkedIn. E, Eberson, muito obrigado pela tua generosidade, gratidão por compartilhar informações com todos nós. Eu que quero agradecer novamente o convite e dizer que eu estou à disposição. Vamos bater papo, porque enriquece, né? Eu posso passar um pouquinho da minha experiência, mas o quanto eu recebo de volta dos feedbacks, da conversa, dessa troca que a gente tem, é muito, muito bacana. E eu sinto que cada conversa que a gente tem é de aprendizado. Então, eu estou sempre à disposição. A gente cresce. Mais uma vez, obrigado e um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, gente!